Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Antônio de Pádua Figueiredo. Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Satisfação falar com vocês. Começo de semana, dia 7 de setembro, 7 de outubro. Nublado aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, mas temperatura amena. Estamos aí no começo da primavera, então prazer voltar a conversar com vocês sobre economia, trazendo os destaques, né, do noticiário econômico, tentando traduzir para a linguagem dos trabalhadores e das trabalhadoras. Pedir aos amigos e amigas, como sempre, que estiverem nos assistindo por vídeo, seja no Facebook ou no YouTube, antes de qualquer coisa já curtirem e compartilhar para fortalecer o projeto. E aqueles que não puderem nos assistir por live, tem a opção aí do site, né, o www.clwebradio.com, e, é claro, a opção de nos ouvir pelos aplicativos em smartphone, tablet e Smart TV. Antônio, é contigo. Vamos aqui ao destaque da participação, como sempre brilhante, do economista Almir Cesar Filho no quadro Economia é Fácil, versão reduzida de hoje. 5 milhões dos 200 milhões de brasileiros ficam com 20% dos ganhos das famílias. Por favor, Almir. Antônio, esse título aí parece um pouco truncado, né? Porque ele está dando muitos números. Esses números referem ao anúncio da pesquisa do orçamento familiar, que é uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que é o órgão de dados oficiais do governo federal, foi apresentada na sexta-feira. Essa pesquisa ganhou um espacinho no noticiário mais especializado de economia, porque o centro dela acabou sendo revelar duas coisas: o grau de desigualdade da sociedade brasileira, entre as famílias, entre os grupos de família, né, aqueles que recebem até 2 salários mínimos e aqueles que recebem acima de 25 salários mínimos. Como também um outro dado que é bem interessante da POF, que é o quanto a desigualdade no Brasil caiu ao longo de muitos anos, mesmo que recentemente tenha tido uma pequena elevação, né? Uma elevação da desigualdade, e o quanto o Brasil é muito desigual. A gente já foi alvo aqui do nosso destaque do dia, né? A gente já chamou a atenção da desigualdade brasileira, até em padrões internacionais. Agora a gente volta com uma pesquisa feita pelo próprio IBGE e é divulgado anualmente. Então, importante também chamar a atenção para o fato que a política de salário mínimo, de valorização do salário mínimo, que foi instituída lá no início dos anos 2000, na primeira metade dos anos 2000, ela foi importante para diminuir a desigualdade no Brasil, né? Agora ela está sofrendo ataque por parte do governo. O governo Bolsonaro e a equipe econômica pretendem abolir. Nos últimos 2 anos, o salário mínimo só foi reajustado pela inflação, não foi incorporado a variação do PIB, que foi um dos 2 indicadores que determinavam o crescimento do salário mínimo. A justificativa era a dificuldade dos empresários de pagar o salário mínimo, principalmente das 3 esferas da República, né? Municípios, estados e União, porque salário mínimo é um parâmetro de pagamento salarial, como também, né, também de reajuste das aposentadorias e pensões, né? Inclusive, hoje é o principal índice de reajuste, parâmetro de reajuste das aposentadorias. E sem ele, as aposentadorias que já sofrem com problema de acompanhamento da inflação, né, do poder de compras, pioraria bastante se a gente não tivesse esse instrumento, né, Antônio? Então, eu queria dar alguns dados
né, só para ilustrar o que eu estava falando, apresentar a vocês a pesquisa, sugiro, como sempre, aos ouvintes, não apenas seguir o que a gente fala, mas também dar uma lida, né, procurar um noticiário que está tratando dessa pesquisa, como o próprio site do IBGE, que não só coloca a pesquisa de maneira direta, né, sem o fruto da imprensa, que muitas vezes seleciona o que interessa, mas também você sempre junto, lá no site do IBGE, tem uma nota técnica explicando. Então, não é só os dados, né, mas uma explicação que tende a ser mais acessível também. Ilustrar alguns dados aqui para a gente dar o perfil que a gente está falando, né? Então, apenas, no caso brasileiro, apenas 1,8 milhão de famílias, 2,7% das 69 milhões de famílias brasileiras, se apropriam de 19,9% da renda média do país. Quer dizer, uma parcela pequena da população, só ela, quer dizer, menos de 3% das famílias detém 20% da renda nacional. Esse contingente soma 5,2 milhões de pessoas aproximadamente com um rendimento superior a 25 salários mínimos, algo em torno de R$ 23.850 atualmente, né? Na outra ponta estão as famílias que viviam por mês com até 10 salários mínimos, R$ 9.540 ou menos em seus orçamentos. Nesse grupo estão quase 9/10 das famílias brasileiras, mais especificamente 87%. E um pouco mais da metade, 54,2%, da soma de valores recebidos por todas as famílias. Então, a média global de renda familiar no Brasil é de R$ 5.426,70. Deste valor, apenas R$ 2.942,66 vem deste numeroso grupo formado por 179,2 milhões de pessoas em 60 milhões de famílias. Como eu disse, os dados são da POF, ela só apresentou os indicadores referentes a 2017 e 2018. Na POF anterior, que é 2007 e 2008, o topo da pirâmide ficava com uma fatia ainda maior da renda, 22,1%. Como eu disse, o aumento real do salário mínimo nos últimos 10 anos contribuiu para reduzir a concentração de rendimentos. Já a análise por classe de rendimento mostrou que 23,9% das famílias recebiam até R$ 1.908 dos salários mínimos e contribuíam com apenas 5,5% do valor médio recebido no Brasil. Ou seja, da média mensal global de R$ 5.426,70, apenas 297,18 vem deste grupo. Considerando as famílias que viviam com até R$ 5.724, seus salários mínimos, a contribuição foi de 36,1%. As que recebiam mais de 10 salários mínimos se apropriam de 45,8% dos salários recebidos, mesmo sendo apenas 13% das famílias brasileiras. Quando se analisa a origem dos valores recebidos por classe de rendimento, nas famílias que recebiam até 2 salários mínimos, 41% vinham do rendimento do trabalho, mas já 28,8% de transferências, entre as quais aposentadorias e pensões do INSS, que representam algo em torno de 55% disso, e os programas sociais federais, que representam algo de 5,4%. Na outra ponta, nas famílias que recebiam mais de 25 salários mínimos, 60% vinham do rendimento de trabalho, mas 12,8% das transferências, e um dado interessante, 3,7% de aluguéis e 15,3% se referiam à variação patrimonial. Quer dizer, a variação do patrimônio delas
e é também uma fonte de renda, né? Você vê por juros, aplicações financeiras, né? Valorização dos ativos. Lá nas famílias mais pobres, isso é apenas 1,1%. Então, mesmo nesse caso, a desigualdade também se demonstra importante na composição da renda das famílias, né? Então, Antônio, para encerrar, por conta do tempo, né, eu peço desculpa também aos ouvintes pelas dificuldades logísticas de ter entrado um pouco mais tarde, mas para respeitar o nosso horário, dizer que a desigualdade nas famílias no Brasil é grande, caiu entre o período 2007, 2008 até 2017, 2018, e poderia ter caído mais se houvesse mais incentivos, né, tivéssemos mais políticas públicas de apoio às famílias mais pobres, pudesse permitir mecanismos de transferência de renda e, principalmente, que gerasse mais renda sobre esse segmento mais pobre da população. E também o quanto as diferenças de renda também provém de diferenças de formas de acesso aos rendimentos, né? E o país que agora a equipe econômica pretende abandonar a política de valorização do salário mínimo, pode ser muito ruim para o Brasil nesse momento, que passa, inclusive, por um aumento da desigualdade. Outras pesquisas vêm mostrando, nos últimos 3, 4 anos, aumentou bastante a desigualdade. A crise econômica contribuiu muito para isso. Então, abandonar a política de valorização do salário mínimo pode ser muito ruim para a questão da desigualdade em nosso país. Antônio, é contigo no estúdio. Ok. Almir, só lembrando aqui, faltam 2 dias para o término da campanha de financiamento aqui coletivo da cantora Raya. Ela está mandando uma mensagem aqui e a gente vai divulgar essa campanha importante aí para que ela consiga aí os recursos para o lançamento aí do seu campanha de financiamento coletivo para o seu novo CD, o novo álbum. Muito obrigado, Almir. Uma boa semana para você. Obrigado, Antônio. Força aí também para a Raya, né? Que boa sorte, que tudo dê certo aí nessa campanha de arrecadação, e que nossos ouvintes possam ajudar mais um artista independente, com bastante talento, né, possa ter também as suas oportunidades aí. E lembrando que essa campanha até, Antônio, você contribuindo com um determinado valor, você ganha uma retribuição, né, ganha um brinde, né, que pode ser um CD ou outro material, né, e a gente vai deixar aí no site, né, na nossa página do Facebook, os detalhes da campanha. Tá bom, Antônio? Um abraço. Como sempre, agradecer pelo espaço, pedir para os nossos ouvintes deixarem um recadinho aí, dúvida, crítica, sugestão, mesmo um alô. Podem mandar uma mensagem de e-mail para economiafácil@gmail.com e, como sempre, pedir para dar o like, curtir e compartilhar. Tá? Falou, tchau, tchau. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho.